No podcast de hoje, vamos falar sobre política e liderança. Tem interesse? Então vamos lá. Ele é um ativista social na sua comunidade? Seja bem-vindo a esse podcast, Danilo Reis. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Prazer é meu, Sá. Tudo bom? Tudo certinho. Danilo, a gente faz política ou fala de política da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Mas ser líder é uma virtude? Boa noite, Sam, mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem na TV Cajazeiras. Sim. Ser líder é uma virtude, Sam. Porque muitos tentam, né? Muitos até conseguiram chegar a lugares que exigiam liderança e não tiveram êxito, né? O Danilo, quando tá com quantos anos? 38. 38. Fez que mês? Vou fazer 39 agora em janeiro, dia 13. Em janeiro, tá pertinho. Ô Danilo, como é um pouco da sua trajetória, cara? Vamos lá, quando você se viu na política ou na liderança, como foi isso? Lá por quantos anos? Olha só, aconteceu tudo muito natural, né? Sim, sim. Mas desde muito novo, desde a época de colegiado, né? Para quem não sabe, eu cheguei a estudar ali o meu segundo grau ali no antigo Odorico Tavares, lembra? Odorico Tavares. Ali no Corredor da Vitória. Ele é famoso. Isso, uma grande escola. E lá tinha Grêmio Estudantil, né? Naquela época tinha líder de sala. E eu sempre gostei. Não, eu preciso de um nome para ser o líder dessa sala. Eu nunca tive medo de assumir esse tipo de responsabilidade. Eu fiz parte. Eu fui também membro de um Grêmio também. Na minha época de escola, fui membro de um Grêmio. E você sabe que naquela época, Grêmio Estudantil, líder de sala, querendo ou não, já era um treinamento. De fato. Né? Para líderes. É uma iniciação para a política. Para a política, né? Certo. Muitos políticos, né? Na sua época de escola. Hoje nem tanto, né? Mas você deve lembrar das grandes greves, movimentos que os estudantes faziam, né? E dali surgiram grandes nomes. Eu devo lembrar que qualquer manifestação que o estudante fizesse tinha um peso tão grande. Muito grande. A reivindicação era imediata. E olha que não tinha tanta mídia assim, né? Mas tinha um poder. Porém, naquela época, os estudantes não se davam conta disso, gente. De um modo geral, não se davam conta. Hoje é um pouco controverso, porque hoje tem a liberdade, tem o poder, né? E muitos jovens não dão essa atenção para o Grêmio Estudantil. E aliado a isso, né, eu faço parte de uma grande instituição religiosa. Vamos ver um caso agora. Mas vamos lá. Mas onde a gente sempre é colocado em desafios, né? Tomar conta de grandes grupos, né? Resolver conflitos, né? Algo que chegava na sua mão e você tem que fazer aquilo crescer, aquilo tem Danilo, que avançar. Você vem de uma família de quantos irmãos? Como é? Nós somos um par, né? Um casal. Um casal. Eu tenho uma irmã, né? Mais velha. Mas viveu em volta de primos? Muitos primos. Uma turma, uma galera. É muito grande. Família é muito grande. Muitos primos, né? Por parte de mãe, por parte de pai. Eu estou fazendo essas perguntas porque é aquela coisa. Você se descobriu, mas já vinha desde cedo, né? Essa coisa. Né? O meio, né? O meio dita muito quem você vai ser, né? Tá. É aquele ditado. Se você anda com um leão, a tendência é você ser um leão, né? Então eu sempre fui cercado de grandes líderes, né? Comecei ali no Grêmio, como eu falei, na escola. Sim. Dentro da minha instituição, né, a gente sempre foi adestrado a liderar, né? Vou usar essa palavra adestramento no sentido... então me permita assim, você faz parte você é religioso, né? E você frequenta um grupo religioso. Um grupo religioso. E a gente sabe que todo grupo religioso, ou vou dizer, igreja, a tendência é preparar um pupilo ali para ele se tornar um pastor, um líder. Isso, então você aprende a lidar com pressão. Certo. Você aprende a lidar com desafios. E
A partir daí também eu começo, né, a caminhar ao lado de grandes nomes da política, né? Não sendo assessor, né, mas prestando um apoio ali no dia a dia, né, encontrando demandas. Isso é importante porque você vai aprendendo e se lapidando, né? Se lapidando. Vai vendo o erro de alguns e aí você já não comete aquele erro. Você vai se corrigindo. Mas tem que ter aquela virtude do começo, lembra? De fato, é. Sem essa virtude você não desenvolve. Então vamos lá, vamos partir para uma ciranda aqui bem popular, o futebol, né? Futebol. Essa figura icônica aqui no futebol é o técnico, né? A gente estava conversando aqui, você estava falando algumas coisas sobre esse cara, essa pessoa, essa figura. Às vezes os jogadores podem sabotar ele, mas você disse uma coisa que foi relevante. Porque assim, Sam, o líder, ele é o carro-chefe de tudo, irmão. Tudo passa pelo líder, Sam. A culpa é do líder. Sam, o cara que quer assumir a liderança, ele tem que entender o seguinte: se tudo der certo, amém, graças a Deus. Mas se tudo der errado, a culpa é do líder. Porque o líder é o cara que tem que estar atento a tudo. O líder tem que ser gestor de pessoas. O líder ele tem que identificar o que é que está de errado, o que é que está falhando, onde é que pode melhorar. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Então, se o cara quer ser líder, ele tem que estar pronto para tudo. Ele tem que estar psicologicamente preparado para aquilo ali, porque o cargo de liderança, o ato de ser um líder, exige preparo mental, exige conhecimento e exige também essa virtude que a gente falou do começo. Treinador de futebol. Por que eu falo se o time está sabotando ele, a culpa é do líder? Porque lá atrás, se ele é um bom líder, ele identificou que algumas peças iriam dar problema para ele e para o clube. Só que aí entra uma laranja podre ali no cesto. Isso. E aí entra aquela questão. O líder tem que saber dividir a razão do sentimento. O líder que não sabe dividir razão de sentimento, ele vai destruir o próprio trabalho. Ô Danilo, essa laranja podre, vamos falar assim, usar esse termo, está ciente que está comprometendo tanto a equipe como o próprio líder. E uma vez que o líder se impõe, como você deu o exemplo, ele vai dar razão. Ele diz, pô, realmente. Ele vai ver que ele que está errado. Né? O líder, eu costumo dizer que ele tem que ser igual um país de primeiro mundo. Por quê, Danilo? Se você vive em um país de primeiro mundo, geralmente a lei funciona, não é assim? Sim. Você pode ter sido, durante 30 anos da sua vida, um cidadão excelente. Mas se você começar a andar fora da lei, a lei não vai considerar isso. A lei vai ter que te punir, vai ter que te disciplinar. E o líder, muitas vezes, tem que tomar essas decisões que é muito difícil. Porque imagine, vamos supor que a laranja podre daquela empresa... Não dá para querer agradar todo mundo o tempo não todo. tem como, não tem como. O líder está enganjado por uma causa. Ele está enganjado por um propósito. E tudo tem que correr bem dentro daquilo que... E se alguma coisa está colocando aquele propósito fora da ordem, ele tem que agir, sabe? Vamos partir aqui pro Bahia e Vitória? Vamos lá brincar um pouquinho aqui? Vamos jogar essa bola? Vamos jogar. Vamos lá. O Bahia. O que você me diz aí dessa situação do Bahia? Sam, eu penso o seguinte, que o erro está no treinador. Por que eu penso que o erro não está no treinador? Futebol, existe uma coisa chamada esquema tático. Na empresa a gente chama de programação. Programação. Né? Não é assim? Exato. Então, assim, se aquele esquema não está funcionando, quem é que tem que mudar? Na hora, meu irmão. O treinador. Então não tem como você culpar outra pessoa a não ser quem? E me diga uma coisa, quer dizer que esse treinador não está assistindo também? Além de terminar a partida e ele ver os comentários, aquele jogador dizendo, aquele... Aí entra outro fator do líder, a humildade. Sim, rapaz. O líder, como a gente fala, a figura é importantíssima, não é? É. Mas ele não pode deixar nunca a soberba dirigir ele. Por quê? Porque senão ele não vai ouvir. Ele vai achar que sempre a opinião dele é a certa, quando na verdade às vezes não é. Não é, cara. Sam,
por mais que você domine um conhecimento em alguma coisa, não custa ouvir. Vou citar um pouco as escrituras aqui, né? Pode citar. Todo aquele que se humilhar será enaltecido. Esse se humilhar é para Deus, né? É para Deus, é chegar com Deus. Porque o cara tá ali, poxa, tô com a equipe toda baratinada e eu sozinho tentando resolver. Chama Deus aí no seu coração, procura ele vai dar o entendimento, né? É porque o líder, se ele se permitir que a soberba domine ele... Nem Deus resolve. E nem Deus resolve porque surge outra coisa no líder, que não é bom. O medo de ser superado. Rapaz. Eu estava assistindo uma entrevista de Roberto Justus. Sim. E algo me chamou a atenção. Ele disse, eu sempre contrato alguém melhor do que eu. Eu parei, rapaz, eu voltei de novo. Pô, quero escutar isso. Eu sempre contrato alguém melhor do que eu. Por quê? Aí o cara falou, por quê? Pois é. Ele disse, porque se eu contratar alguém que sabe menos, ou a mesma coisa... Não sai do lugar. Isso vai contribuir na minha liderança em quê? Cara... Então você vê que a figura do líder... Você sabe que isso é tão forte, a figura do líder, que é algo divino. Sim, certamente. Você vê que o céu é dividido em hierarquia. Sim. Arcanjo, serafins, anjos, querubins, cada um com sua ordem de liderança. Faz a sua tarefa ali. Então você vê que essa questão da liderança, ela é muito importante. E eu sempre falo, a política, né? Como a gente está falando política e liderança, sim. Às vezes a nossa sociedade sofre porque politicamente a gente escolhe líderes errados. O Danilo, nesse viés da política, você poderia dar um parecer dessa última cena política que a gente viveu aqui? Vamos falar do nosso bairro e tal, em Cajazeiras. Olha, essa foi Não dando nome aos bois, mas vamos... não tem necessidade. O nosso papo aqui é político, vamos lá. Mas assim, a gente vê que foi uma política diferente em alguns aspectos, né? Sim. Primeiro porque a gente teve nomes conhecidos, né? Sim, do bairro, sim, né? Sim. Que tentaram se eleger a primeira vez, mas dessa vez já foi, né? Conseguiram. Outros nomes conhecidos, né? Não, perderam. Perderam e outros conseguiram novamente, né? Dentro de Cajazeiras serem bem avaliados, bem votados. Mas aí passa também a questão o político, ele tem uma inteligência, né? Sabendo a importância do líder, né? Ele escolhe lideranças que conseguem levar o pensamento dele até as pessoas. Sim. Então, Cajazeiro, que teve de diferente esse ano, Sam, foi a grande disputa, né, pelo voto. Eu nunca vi uma eleição onde o voto foi tão disputado, gente, dentro de Cajazeiras como foi dessa vez. Né? Claro que outros fatores são muito importantes, né, para a eleição de um agente político, né, que não vem um caso, né, eu mencionar aqui, mas alguns líderes políticos se sobressaíram porque também construíram boas lideranças, né? Construíram boas lideranças que souberam, de alguma maneira, fazer prevalecer o nome daquele agente político. Entrando nesse assunto da política, eu quero entrar um pouquinho mais aí nesse assunto e saber de você o seguinte. Cara, me parece que o político, vamos falar assim, o cara que quer ganhar a eleição, ele só dá atenção ao engajamento político no período da eleição. Olha, tem 3 meses aqui, a gente pensa, aí entra numa loucura, num frenesi, sai até, sei lá, cometendo algumas gafes ou cometendo uns delitos aí. Um desespero total. Boa pergunta, Sam. Boa pergunta, porque assim, eu tenho caminhado já há alguns anos, né, com algumas figuras políticas. E recentemente, um que foi eleito, né, o que ele faz de diferente de outros é o que eu sempre afirmo com aqueles que caminham comigo. Maior, Sam, muito maior que uma benfeitoria que supostamente você trouxe para aquela localidade, é a sua presença, a sua imagem.
O grande erro de muitos políticos De muitos, é pensar que a eleição se ganha nos 3 últimos ou nos 12 meses finais. Sam, o que é que custa? Eu sempre falo, né? Se eu sou de Cajazeiras, por exemplo, eu tenho um trabalho em Cajazeiras. certo. Eu, Danilo, se eu fosse um agente político hoje, um vereador, um deputado, Sam, você pode ter certeza, você ia me ver aqui nos restaurantes, você ia me ver aqui tomando um sorvete, que hoje tem várias casas de açaí aqui em Cajazeiras. Sim. Eu ia ter uma vida natural aqui em Cajazeiras. Conversar com as pessoas, criar uma... Ser acessível. Ser acessível às pessoas, se identificar, sabe? Mostrar para as pessoas que você é alguém comum, porque igualmente elas. Assim você constrói uma cumplicidade. Uma relação. É uma relação. Sam, o político... Admiração verdadeira. Isso. O político, eu costumo dizer que o político de verdade, ele sabe que as pessoas valorizam muito a presença dele. Sabe, Sam? Quem é mais valorizado? Aquele padrasto presente ou aquele pai ausente? Pois é. Olha para isso. Você está me entendendo? Que coisa. Então, assim é a política. Se você é aquele político que você entende que as pessoas querem estar com você, querem conversar com você, querem criar uma relação com você, você é uma pessoa acessível, você não vai ter trabalho em eleição. Você pode ter certeza. Você sabe por quê? O velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. Você pode pegar, Sam, colocar uma rua de ouro aqui nessa principal da rua Juscelino Kubitschek. Mas você não apareceu, irmão. Aquilo ali não tem valor nenhum. Não tem valor. Mas talvez você é aquele cara que não colocou uma rua de ouro. Você conseguiu aquele asfaltozinho. Sim. Mas você tá ali, conversa com Dona Maria sabe quem é você. Dona Joana sabe quem é você. Sabe, as pessoas têm uma relação com você. Você senta para jogar um dominó, você joga uma bola. Você é alguém da comunidade. Verdade. Não é olhar para essa pessoa como aí é um voto. Não, essa pessoa é alguém. Porque essa pessoa vai lembrar dessa ação. Pequena ou grande que seja. É uma cirurgia, Claro que você não vai criar uma sala de caridade, não se trata disso. O político não precisa isso também. O povo também tem dignidade, o povo sabe. Poxa, não, eu tenho meu dinheiro, eu pago o negócio. Agora tem um momento que o cara está num sufoco. E aí, procura alguém, ninguém ajuda, gente. Entendeu? Ô Sam, aí entra aquela questão do político e da liderança. Sim. O bom político e que é líder, obviamente ele é uma pessoa que ele também tem que entender de pessoas. E além de entender de pessoas, você tem que gostar de pessoas. Danilo. Porque o político que não gosta de pessoas, ele pode até se eleger um mandato, mas terá sérias dificuldades para permanecer sendo eleito. Porque quando você gosta de pessoas, você não tem medo do pedido chegar. Por que você não tem medo? Porque você sabe que nem tudo você vai poder atender. E aquela pessoa até vai ser compreensiva. Mas gente, até o não que você dá a uma pessoa é uma maneira de dar atenção a ela. Maravilha. Porque pior do que você não dar o não é a pessoa não te encontrar. Verdade, cara. É como se fosse o patrão. Às vezes o funcionário vem até o patrão, ele pede algo ao patrão. Tem coisa que está ao alcance do quê? Do patrão. Mas tem coisa que ele vai ter que dizer o quê? Não. Mas seria mais chato para o funcionário ele nem conseguir chegar em quem? No patrão. No patrão, no gerente. Então quem é líder, quem é político, tem que ter acessibilidade. Ô Danilo, eu sei que pode ter mais de um, mas me dê um exemplo aí de um conflito que você, poxa, ali... Politicamente? Sim, fica aberto aqui o viés que você queira, mas assim... Como liderança, né? Assim, um revés, uma coisa assim, poxa, ali Deus me ajudou, mas eu consegui. Me relata aí, me lembra aí algum fato assim, bem inusitado. Tal, Sam, eu vou falar uma coisa, dentro desse contexto aí que a gente estava falando, né? Você sabe que uma vez que você é liderança, as pessoas vão lhe procurar. Né? Então já teve situações de a gente adentrar em uma comunidade e aí alguns
algumas pessoas, não culpo elas, né? A gente assiste, infelizmente, uma enxurrada de más notícias da política, né? Sim. De comportamento de político que é desprezível. Então as pessoas, a maioria está manchada, está magoada com a política. Então já teve situações da gente adentrar em um local e algumas pessoas vinham ferozmente, sabe? É mesmo, cara. Tudo disso, cara, desculpa a palavra, Sei. E tal, com aquelas palavras pesadas, pejorativas. Sei. E você tem que saber resolver aquilo ali. Então é aquele momento que, sabe, que você tem que respirar. Você não pode ir no mesmo sentimento que ela está vindo contra Porque, quem. me permita rapidinho, não fuja esse raciocínio não, mas é assim, tem o político, o cara e tal, ou a mulher, vamos falar assim, que é bem intencionado e quer mesmo fazer algo de bom. Isso. Mas por causa de aquela laranja podre, vamos dizer, todos ficam marginalizados. Pagam. Marginalizados. E aí, eu lembro que teve uma senhora ali na Carrezeira 4, ela veio feroz pra cima de mim e tal. Eu esperei ela terminar. Eu falei, senhora, aí dei bom dia a ela lá. Bom dia, e aí? Sei, largou. Eu falei, a senhora pode me ouvir? Falei, senhora, ó, vou falar uma coisa, senhora. A senhora tem todo o direito de estar zangada, certo? Mas a senhora não é obrigada a votar em ninguém. O que a senhora não pode é impedir uma benfeitoria de chegar na sua comunidade. Isso aí não é inteligente. Verdade. É inteligente a gente deixar a rua da maneira que está, independente se a senhora acha que meu agente político presta, não presta. Olha como a rua está. Então, vamos traduzir. Um vereador, vamos lá, ele quer fazer uma benfeitoria ali, aí a comunidade diz, não, o vereador daqui é outro. Isso. Vocês não podem fazer nada aqui. Olha que ignorância, gente. Olha, e isso aconteceu muito aqui em Cajazeiras. Muitas vezes, né? Muita briga, muita disputa. Sim. Mas quem me conhece, Sam, sabe que, independente de lado político, eu nunca vou para via de fato com ninguém. Até mesmo porque, Sam, a minha briga é uma só. É a melhoria de Cajazeiras. Porque eu tenho 38 anos aqui, a minha idade. Eu costumo dizer, eu sou da época de Dona Flavinha, que era uma senhora que morava ali. Hoje ela está Carejo, né? Mas a família dela até hoje está ali. Dona Flavinha lavava roupa de ganho. Época que não tinha transporte direito em Cajazeira. Eu cheguei aqui há 20 anos. Já encontrei quase assim. Muitas dificuldades, né, Sam? Então, assim, eu conheço Cajazeiras da época que as pessoas falavam assim, você mora onde? Aí eu dizia, Cajazeira, Deus me livre. Então, eu sempre aprendi a brigar pela minha comunidade. Quem me conhece sabe. Seja tentando fazer intermediação para conseguir exame médico, porque, infelizmente, Sam, eu como ativista social que trabalha com político, não vou negar para você, a nossa saúde muitas das vezes virou palanque político. O sistema de saúde, né? Então, uma liderança que se respeita, ela vai estar sempre brigando para ajudar uma pessoa, seja uma regulação, seja um exame médico, pavimentação asfáltica. A gente viu, infelizmente, agora o que aconteceu aqui no loteamento Santo Antônio. Ou não é verdade? Aquele deslizamento pesado de terra. Então, pegou todo mundo de surpresa, porque ali tinha a encosta ali, era um de uns bambuzais, né? Bambuzais. Foi muita água, Sam. Muita água, né? Então, para resolver esses conflitos, você tem que mostrar tudo isso para a pessoa que eu estou lhe falando. Para ela entender que o voto dela é secreto e intransferível. Sim. Que a partir do momento que alguém está ali levando a benfeitoria em nome de vereador A, deputado C, deixa acontecer. É lucro, gente, é lucro. Mas aqui coisa boa pra gente. Mas aqui quem trabalha há muitos anos é fulano, mas só que agora quem está trazendo é Beltrano, é benfeitoria, deixa colocar. O voto é seu. Isso, vai lá e vota nele lá. Vota em quem você quiser. Gente. Né? Então, Sam, eu sou um cara que eu caminho assim. Líder que é líder se respeita e respeita outros. Né? Eu nunca caminhei para vias de fato, eu nunca maltratei nenhum morador. Porque a gente sabe, Sam, que as pessoas andam magoadas. As pessoas andam magoadas. E se você é um líder, né, político, se você é um ativista social, você tem que ter emoção, você tem que ter gestão emocional, irmão. Para respirar, entender o que está acontecendo com quem? Com aquela pessoa, que às vezes ela não está no dia bom. Ô, Danilo,
A pessoa tem que ter essa decência de dizer, Isso. não invente alguém. Se você se entende como líder, né, ou um agente, né, um ativista social, vai e faz. Mas se não, deixa para quem realmente tem essa competência, essa virtude. Não fica inventando, não fica atrapalhando esse caminho que tem que ser de alguém que de fato vai fazer, que de fato vai trazer resultado. Né? Porque tá todo mundo desesperado para levar o pão para casa, vamos dizer assim, né? Casa. Mas assim, cara, se você não é pintor e você sabe e se identifica como um pedreiro, deixa o pintor trabalhar, vai fazer o trabalho de pedreiro. Isso, certo? Isso. Não fica, eu tô parado agora, eu vou pegar um serviço ali de pintura. Então a sua fé é muito pouco em Deus. Vai chegar alguém que vai te contratar para o serviço de pedreiro, não é isso? E assim, Sam, e dentro desse meio, né, você está sempre sendo observado. Sim. Sempre você está sendo observado. Porque o líder, o político, tem que ter postura, Sam. Postura é tudo também para o líder. Né? Porque não adianta você ser líder e você não ter postura para certas ocasiões e certas situações. Você não vai poder se portar igualmente a situação está te apresentando. Né? Quantas vezes, dentro desse calor da eleição, porque muitas vezes os nervos fervem. Né? A gente via, eu via outras lideranças à flor da pele. Eu dizia, irmão, tenha calma, rapaz. Eu disse, irmão, tenha calma, irmão. Vai passar, vai passar. A eleição é 6 de outubro, irmão. Daqui a pouco, irmão, acabou. A gente vai se passar, vai se ver o quê? Todo dia. Todo dia. É mesmo. Todo dia. Mas tudo é preparo, Sam. Tudo é preparo. E um bom líder comunitário, um bom ativista social, por mais que ele caminhe ao lado de um agente político, ele nunca pode esquecer que ele tem que olhar para as pessoas, Sam. Porque o líder, ele olha para o grupo, Sam. O grupo. Nunca para ele. Danilo, vamos entrar aqui num simpósio, né? Que é um roteiro aqui do podcast. E vamos lá. Com respeito à liderança, certo? Como uma boa liderança pode nos ajudar no trabalho? Faz toda a diferença, Sam. Vamos lá. Sam, vamos lá. Ambiente de trabalho. Uhum. Se você não tem um líder nato na frente de uma equipe, vai acontecer o que muitas vezes a gente tem visto acontecer aí. Funcionários desmotivados. Um ambiente pesado, carregado. Aonde toda hora tem um probleminha aqui, uma picuinha aqui, não é assim? Me permita, se o dono da empresa ele não estiver olhando isso, ele vai estar contratando, vamos lá, um encarregado, um supervisor e vai deixar pura e simplesmente na mão desse encarregado ou esse supervisor. É preciso que ele também saiba, conheça o potencial dessa pessoa. Porque importante. É o que você falou, o encarregado ou o supervisor é o líder ali. Esse líder, ele pode ser determinante para o sucesso dessa empresa, gente, ou a derrocada dessa empresa. Então, é o caso de treinar ele, pagar um curso de treinamento. O Sam, lembra que no começo a gente falou, né, que Sim. liderança é uma virtude? Sim. Você pode dar o melhor treinamento do mundo, mas se for para a pessoa errada, ela nunca vai ser líder. Mas cabe ao dono da empresa enxergar isso o quanto antes. Isso se ele for... Porque está perdendo dinheiro isso aí. se ele for inteligente, ele vai fazer isso. Mas ele precisa identificar alguém que tenha essa aptidão para a liderança. O cara ali porque a liderança em si, eu costumo dizer, é como qualquer outro talento. Você pode melhorá-lo, desenvolvê-lo, mas já nasce com você. Já tem. Você já nasce com espírito de líder. E porque quem tem espírito de líder nunca vai ser chefe. Só. Chefe, tem um monte. Agora líder, meu irmão, é para poucos. Você sabe por que é para poucos?
o líder... Você sabia que o líder, por mais que ele seja um cara de pulso firme, uma mulher de pulso firme, por mais que ele tome certas atitudes que vá contrariar alguns, ele consegue ser amado? Por quê? Porque o cara que é líder, a pessoa que é líder, sabe? O espírito dela é justo. Ganhar admiração. É porque ele administra pela justiça. Certo. Certíssimo. E ele trata todos de maneira o quê? Igual. O líder não deixa o clima ficar pesado. Ah, teve um problema entre funcionária... vou dar um exemplo. Teve 2 funcionárias se desentenderam. O líder vai resolver aquilo ali, irmão. Porque ele sabe, se não resolver, aquilo vai virar uma fofoca e o ambiente vai ficar o quê? Pesado, insustentável. Ah, o melhor amigo dele fez algo que não poderia fazer naquela empresa. Isso é justa. Ele vai punir. Se ele é líder, ele vai punir. Sabe por que ele vai punir? Porque ele vai mandar um recado para os outros. É o exemplo. Se Sam não passou a mão pela cabeça de alguém que é amigo dele, chegado dele e tal, que dirás a quem? Mas por outro lado, você vai estar passando justiça. Pô, ele é justo. Então, Sam, há uma diferença do chefe. O ambiente que tem líder cresce. O ambiente que tem chefe estaciona. E aí a empresa vai fazer o balanço, que estamos chegando no final de ano, né? Vai fazer balanço e não encontra esses números. Onde é que está o problema aqui? Onde é que está o problema aqui? Já pensou? Ô Sam, vou te contar uma experiência. Talvez você não saiba, nem quem está nos assistindo, mas minha profissão, a primeira profissão que eu fiquei durante 12, 13 anos, 14 anos de minha vida, foi dentro da construção civil. Né? Eu sou instalador hidráulico, né? Predial. Então vivi muitos anos dentro da construção civil. Mas só que o espírito de líder faz diferença em qualquer lugar. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa de São Paulo, uma instaladora, e tinha uma torre que ele tinha colocado alguns instaladores para ser líderes. Sim. O líder daqueles outros. Sim. Só que tinha uma torre que não andava. Aí meu encarregado chega, Danilo, tenho uma missão para você. A Torre 5 não está desenvolvendo, não sei qual o problema que está tendo lá, né, entre o profissional e os outros lá, que não está indo. Você tem coragem de assumir? Eu falei, coragem eu tenho. Ele, então eu vou colocar você lá. Então o que foi que eu fiz? Reuni os outros instaladores. Primeira coisa que eu deixei claro para eles, que eu não era chefe deles. Eu deixei claro para eles que eu estava ali para ajudá-los. Por quê, Sam? Todo mundo ali era profissional, Sam. Não tinha nada que eu soubesse, que eles também não quê? Não soubesse. Então eu deixei uma coisa clara para eles. Eu estou aqui, pessoal, para auxiliar vocês. A dificuldade que vocês estiverem encontrando, eu estou aqui para ajudar vocês. Aí falei para eles, ó, não vou ficar no pé de ninguém. Todo mundo pai de família. Opa aí, cara. Todo mundo levantou cedo, todo mundo veio trabalhar. Então todo mundo sabe que tem que produzir. Não tem necessidade de eu estar no pé de vocês. Mas precisou de minha ajuda, eu estou à disposição de vocês. E assim fiz. O que é que acontece, Sam? A consciência do homem cobra ele, irmão. Eu não ia de junto ninguém. Mas eu tenho certeza que a consciência deles fazia o quê? Rapaz, o cara nem no seu pé pega. Você tem que trabalhar. Então eles por si só começou o quê? E viraram meus amigos. Aconteceu sobre osmose, né, cara? Automático. Automático. Liderança, Sam. Liderança. O chefe ia querer impor. Ó, precisa entregar isso aqui. Se não entregar, infelizmente... E é um tiro no vou pé. ter que passar para A, para B, para C. Infelizmente, a gente vai ter que demitir. Gente... Só ia piorar o quê? A situação. E outra, cada pessoa é passiva de transformação. Então, quando uma empresa chega e diz, simples assim, demite, não vai ter que contratar outro? Aí essa pessoa vai ter que entrar naquele grupo, vai ter que se adequar, levar mais um tempo para que isso aconteça, ou nem acontece, e fica nessa. Quando é preciso rever e conversar com aquele profissional e dar ouvido a ele, às vezes ele está com um problema em casa ou coisa e tal, ele precisa de um suporte, né, não? É como a gente conversou, é porque o líder, ele é gestor de pessoas. O líder... É um bom ouvinte.
O Sam, uma das grandes diferenças de quem é líder é, por isso está dentro dele, ele consegue discernir certas coisas, Sam. O líder tem discernimento, principalmente quando ele domina a área que ele é líder, né? Então, por exemplo, eu estou chegando aqui hoje, eu vou liderar a Sam. Um bom líder, ele vai estar te estudando todo dia. E o que ele puder te melhorar, ele vai o quê? Te melhorar. Se ele precisar fazer uma crítica, ele vai usar uma crítica construtiva. É como esse papel aqui. Me presta aqui, Sam. Isso aqui é um trabalho que você me apresentou, né? Foi. Aí eu sou seu chefe, eu não sou o líder. O comportamento do chefe. Do chefe. Ah, isso aqui tá uma porcaria. Faz de novo. Isso é o chefe. O líder, ele vai olhar, ele já sabe que não tá bom. Mas ele sabe que você tem potencial para fazer o quê? Ele vai dizer pra você, Sam, ó, não tá ruim. Mas eu sei que você pode fazer isso aqui muito melhor. Eu já vi outros trabalhos seus. Melhore isso pra gente. Você vai se ajudar e vai me ajudar. Posso contar com você? Ah, pode. Olha a diferença. Rapaz. Então, isso é o líder. Que maravilha. O líder inspira, né, Sam? Danilo, que prazer estar com você aqui, viu? Você está enriquecendo esse podcast e cada convidado que vem me deixa muito feliz, porque eu sei que as pessoas que estão assistindo esse podcast estão tendo informações de grande valor, vão mudar as suas vidas, né? Então eu estou muito agradecido da sua presença aqui mesmo. Danilo, a gente estava no viés lá do trabalho, certo? Vamos lá. Como uma boa liderança pode nos ajudar ou pode ajudar na família? A gente estava lá no trabalho e tal, vamos lá na família. Ô Sam, aí realmente precisa fazer a diferença. Uma família precisa ter líder. Independente se esse líder é o pai, é a mãe, ou um irmão. Ou irmão. A casa precisa de um líder. Aquela pessoa que as pessoas respeitam, os outros irmãos ouvem, né? Às vezes a própria mãe ouve o filho. A casa precisa ter um líder. Por quê? Porque senão aquela casa não vai... Ela vai deixar de existir, sabe? Você falando em casa, a gente está nas vésperas aí do grande reality tão esperado que é o Big Brother, que eu não perco, eu assisto muito e tal. E começa assim, todo mundo reunido ali e tal, e alguém vai se predispor ali para alguma coisa. Aí alguém logo diz, quem foi que indicou você, ou que deu você, ou que disse que você é o líder? Já é um conflito ali, já é uma situação. Né? Na família é assim, né? Alguns resistem em aceitar a liderança do outro, não é isso? Isso. Principalmente quando é de um irmão para o outro, ou de um irmão mais velho, ou um irmão menor. Mas qual é o X da questão? O líder sempre vai ter a maioria do lado dele. Você entendeu, Sam? O líder não quer dizer que ele vai ter 100% de acerto. Ser líder não quer dizer que ele não vai ter problemas. Pois é. Mas a maioria sempre vai estar do lado dele. Por quê, Danilo? Exemplo, justiça, ser humano, temperança. Então, a maioria sempre vai estar do lado do líder. Você falou aí que a mãe é algo superlativo. A mãe é um negócio... Mãe né? é algo divino, né? A relação de mãe você vê que mãe é algo tão assim profundo que Jesus Cristo chama a igreja de mãe. A mãe. Pergunta a qualquer católico, pergunta a qualquer evangélico, que ele vai ver que de fato é isso mesmo. Jesus Cristo chama a igreja de quê? De mãe. Por quê? A relação da mãe começa onde? No umbigo, irmão. No umbigo. Você vê que uma vez um colega me disse assim, Danilo, perder pai é uma coisa, mas perder mãe é um peso totalmente o quê? Porque a mãe tem uma parte do líder que é importante. É aquela parte de nunca desistir
da pessoa. Da pessoa. Você vê que a mãe não desiste do Não filho. desiste, cara. Ela não desiste. O pai, às vezes, naquela figura turrona, né? É. Ó, se meu filho for preso, já avisei a ele. Não eu vou, não vou lá. Não vou lá. É. Você já viu mãe falando isso? Rapaz, não. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Como diz Então, um a ditado. liderança dentro da família é importante. É importante. Tem que ter aquele líder dentro da família. Não interessa, como eu falei, se é aquela figura paterna, materna, ou se é um irmão, ou se é um tio. Sempre tem que existir aquela pessoa que vai ser aquela pessoa. Todo mundo, até aqueles que não concordam, É. porque a pessoa impõe um certo respeito. Certo respeito. Danilo, no casamento, meu querido, como a liderança pode fazer a diferença no casamento? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que a gente vive hoje em uma época onde o feminismo cada dia, né, Sim. cresce, né? É. Mas eu costumo sempre dizer, sabe, que por mais feminista que a mulher seja, no fundo, toda mulher, ela quer um homem líder. Ela quer um homem líder. Porque o casamento, o grande líder, sabe, sempre vai passar, sabe, pela figura masculina. Não é o machista. Sim. É importante que as pessoas entendam o quê? Não é aqueles homens do tempo das cavernas. Isso. Não é o machista. Mas O impositivo, o austero. Não. Amor acima de tudo. Amor acima de tudo. Porque no casamento, o líder, ele vai cuidar da parte que ele tem mais importante na vida dele, que é ela. É ela. E Verdade. quem não gosta de ser cuidado, Sam? Verdade. Ela, na verdade. Quem não gosta de uns mimos, Ó, ele pode ser casado com uma feminista, Sam. Mas se ele se comporta como líder, ela não pode admitir. Mas lá no fundo, Sam, ela vai dizer, poxa, esse é o cara. Esse é meu líder. Esse é meu líder. Porque o líder cuida. É ou não é verdade? O líder cuida. Né? Ela vai dizer assim, minhas coisas quem compra é quem? Sou eu, né? É. Mas aí ele vai e chega já. A internet tá paga. Não. Ó, bota uma gasolina no seu carro aí. Não, pode botar, rapaz. Bote. Eu quero botar. Ó, tá sentindo o quê? Não tô me sentindo bem. Pode deixar que eu lavo o banheiro? Não, deixa que eu arrumo a cozinha. Menino. É por aí. Homens que são expert em cozinha, né? Qual é a mulher que não gosta? Acordou, deixa aí, não, tô fazendo aqui um ensopado pra gente comer aqui. Eita. Entendeu, Sam? Então, assim, dentro do casamento, eu acho que a liderança é muito importante, tanto da mulher quanto do homem, mas principalmente da figura masculina, sabe, Sam? Porque eu costumo dizer o seguinte, viu, Sam? A mulher, ela tem muita coragem, irmão. Eu tô pra ver alguém mais corajoso que mulher. Ó, você tem que tomar 3 bezetacil, a mulher aplica. É ou não é verdade? E rapaz, pelo amor de Deus, não fale não que eu já tô até... Quando fala no homem, você tem que tomar 3... Doutor, não tem outro tratamento não, doutor? Não tem outra coisa não? Não, você pode ficar bom aí com alguns comprimidos, mas é 2 semanas pra ficar bom. Não, eu quero ficar 2 semanas tomando comprimido. A mulher vai dizer, não, eu quero sair daqui já boa. Pode aplicar. É desse jeito mesmo. É assim. E o homem é a grande força, Sam. O homem sempre vai representar a grande força. Por isso que eu acho que é uma coisa... É uma coisa divina, né, Sam? Que se encaixa perfeito. Deus sabe o que faz. Né? Deus sabe o que faz. Então a liderança num casamento, Sam, tem que ser tem que ser algo bem pensado, inteligente. É uma troca também, É uma né? troca, sabe? Porque a pessoa também ela vai aceitar ser liderada. Mas para aceitar ser liderada tem que ter admiração, tem que ter aquilo que você falou, o cara ter justiça. Justiça. Certo, Sam? Justiça. Ou então a liderança, você vê, no casamento, é na família, é no trabalho. Nada foge de liderança não, Sam. E na política, então, Sam, se a gente, meu amigo, escolhe errado, quem sofre somos nós mesmos. Né? Então, é importante essa questão da liderança. Não só para mim, como para você, como quem nos assiste aí na TV Cajazeira. Tudo que for depender de você para colocar alguém para liderar,
não leve aquilo como se fosse uma coisa comum. Tudo que vai se passar assim. Não, a gente vai estar votando hoje pelo síndico do prédio. Sim. Tem gente que acha besteira, né? Não é besteira. Tem gente que vai assumir o prédio vai ficar destruído. Verdade. Já tem pessoa que vai assumir o prédio, podia ser o pior prédio do condomínio. Se é um bom líder que foi colocado ali, daqui uns anos você vai dizer, rapaz, esse prédio tá bonito, Olha viu, aí, rapaz? né? Então você vê a figura do líder como é importante, né, Sá? Concordo, gênero, número, grau e assim por diante. Danilo, como é que a gente te acha nas redes sociais? Danilo Santos 1905. 1905. Tem TikTok, tem essas coisas Não, todas? no momento eu não tô no TikTok nem Tá. no Kawaii. Tá. Mas eu tô no Instagram e no Facebook. Facebook, Danilo Santos Reis. Então, Danilo Santos Reis. Danilo, eu quero agradecer a você pela participação nesse podcast, certo? As portas estão abertas, viu? E fica aí as suas considerações para Sam, mandar um recado e tal. quero agradecer você, né? A TV Cajazeiras, por esse convite. Me senti assim muito lisonjeado em vir para esse bate-papo, né? Me preocupei com os mínimos detalhes. Porque assim é um convite, Sam, assim que é não só enriquecedor para vocês, mas também para mim, né? Olha. Poder dividir um pouco do que eu venho aprendendo, né, na prática e na teoria, né, com outros líderes que vai estar o que aí assistindo, né? Então vocês me abriram esse espaço, né? Poder também estar me fazendo conhecer para outras pessoas. Sim. Que por algum motivo ou outro queira me procurar. Ou tinha um parecer e agora tá vendo melhor quem é o melhor, Danilo, entendeu? Até nas questões políticas, né? Sim. Né? Agindo aqui dentro da comunidade, alguma situação que queira me mostrar, para a gente estar indo lá ver, conhecer, estou à disposição. Então agradeço mesmo de coração a esse convite aqui para o Papo Sam, TV Cajazeiras, que eu tenho certeza que daqui uns anos vai ser uma das maiores redes aqui desse bairro. Deus te ouça e é esse o nosso propósito. Eu costumo dizer assim, Sam, Deus te responda. Obrigado. Aí tem uns caras, por que Deus te responde? Eu digo, porque Deus sempre ouve. Sempre ouve. Meu querido, volte sempre, viu? Prazer foi meu. Valeu, meu irmão. Estou à disposição. É isso. Você gostou desse assunto, desse tema? Compartilha para um amigo, enfim, certo? Até o próximo podcast e um beijo do Sam.